Fala pessoal, estamos hoje começando mais um episódio do nosso podcast FutBusiness, podcast relacionado ao mercado do futebol e também outros esportes. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma figura muito importante do futebol brasileiro. Ele é um médico especialista na medicina do esporte, é o Dr. Heitor Takahashi. Ele hoje faz parte do corpo do Santos Futebol Clube e é um prazer recebê-lo. Eu queria aí compartilhar muito conteúdo de alto nível para o pessoal que nos assiste e já iniciar com uma pergunta, né? A gente fica na dúvida, o que realmente faz um médico do esporte, né? Qual é a função do médico do esporte? Seja bem-vindo, Heitor, ao nosso podcast. Certo, boa tarde aí, boa tarde, Danilo, obrigado pelo convite. Imagina, tá? Prazer. Prazer estar aí falando com você. Legal. Assistir os outros podcasts, te parabenizar aí pela iniciativa. Obrigado. Cara, assim, a medicina esportiva ela é uma área abrangente, né? Eu acho que quando a gente fala medicina esportiva, acho que vem muito na cabeça das pessoas a questão só de esporte, né? Isso, exato. Aquele médico que fica dentro do clube e tal. Mas fora essa parte, né, que é a parte do alto rendimento, que é o médico que atende as equipes, existe a parte consultório. Tá. E aí, dentro do consultório, é uma área muito abrangente. Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa que englobe a medicina esportiva dentro do consultório, seria a promoção de saúde. Legal. Tá? Então, dentro do nosso consultório, vão procurar desde idosos que têm uma dor no joelho e quer fazer atividade física, até um atleta que quer correr uma maratona. Sim. Entendeu? Então, sempre tentando promover saúde para essas pessoas, né? Principalmente isso. Então, eu tenho muitos colegas que hoje em dia não trabalham com alto rendimento, fazem só consultório. Tá. Inclusive, um colega meu que fez residência comigo, o Vitor, ele trabalha só com doenças crônicas. Tá. Então, ele trabalha só com idosos, tratamento de diabetes, de pressão alta, obesidade. Então, é uma área bem abrangente, dá para trabalhar com muita coisa. E, assim, uma área nova, acho que ainda relativamente nova, mas que vai ajudar bastante. Legal, isso aí. Você é de São Paulo? Você trabalha em Santos, tá indo e voltando Eu trabalho todo em dia? Santos, Hoje em dia eu moro em São Paulo. Tá. Eu nasci em Santos, mas Legal. sempre morei no Guarujá, minha família é de lá do Guarujá. E aí eu vim morar em São Paulo em 2016 para fazer a residência, a especialização Legal. de Você medicina formou esportiva. Eu fiz no IANSP, no Legal. servidor estadual, ali perto de Ibirapuera ali. Legal. E aí eu vim para São Paulo e depois que eu terminei a residência, até por já estar trabalhando aqui em São Paulo, eu acabei ficando. Agora mesmo no Santos eu tô aqui por conta de... Acho que São Paulo tem mais oportunidade de trabalhar, Exato, legal. Aí você passou pelo nosso São Caetano, né? Passei. Nosso Azulão aqui, tem um Azulão. pessoal da Ozzy Studios aqui, era torcedor, viu, Heitor? Eles jogavam uns amendoim aqui, mas os caras jogavam amendoim ali no São Caetano, mas você teve uma passagem boa por lá, né? Sim. Você foi campeão paulista e também campeão da Copa Paulista, é isso? Sim. Fui muito feliz lá, posso dizer que eu fui feliz lá, tanto na parte de trabalho, assim, conhecendo muitas pessoas lá, que hoje considero amigos, mas na parte desportiva também, né? Legal. Fui campeão da Copa Paulista em 2019 e no ano seguinte a gente conquistou o acesso, né? Legal. Era o Pintado, aquela comissão toda ali. Tinha o pessoal quando eu da cheguei, época top do Azulão ali. Quando eu Silvio cheguei em Luiz, 2019, era o Pintado, a comissão do Pintado. Então, E o aí, Daniel tá de preparador também, né? Daniel de preparador físico. E aí no ano seguinte, o título do Campeonato Paulista foi com o Galo, né? Então, No ele também ficou um ano técnico. lá, né? Mais ou menos. O Galo, ele foi quase um ano, porque ele chegou bem no começo de 2020. Tá. Ali pegou a partir do segundo, terceiro jogo do campeonato, aí veio a pandemia, teve que parar, então aí o campeonato acabou lá para outubro, então ele ficou até o final de outubro, mais ou menos. E essa pandemia, acredito que foi um desafio para a parte médica, né? Como é que vocês receberam aí o início da pandemia e começaram, porque mudou o planejamento de tudo, né, Heitor? Sim. Como é que vocês receberam a pandemia dentro de um clube de futebol? Olha, foi difícil. Foi difícil porque no começo acho que a gente tinha mais dúvidas do que respostas para muitas coisas, né? Sim. Então foi muito difícil a gente instituir um protocolo primeiro para retorno das atividades, né? A partir do momento que eu lembro que o nosso último jogo foi um jogo lá em Santos contra a Portuguesa Santista. Depois daquele jogo a gente se reapresentou. O jogo foi no domingo, a gente se reapresentou na terça-feira de manhã para não voltar mais. Para voltar depois somente em julho, final de julho, começo de agosto ali. Então foi um período difícil.
período difícil de manter os atletas num nível físico bom, né, aceitável, né? Bom, acho que foi possível, difícil, né? Foi um nível físico aceitável. Até o tempo para o retorno, desde que os atletas retornaram ao clube e retornaram aos treinos, até o reinício da competição, foi um período relativamente curto, né? Sim. Depois de muito tempo parado. Acho que isso nunca tinha acontecido antes. Exato. Os atletas chegarem a ficar 3, 4 meses parados e depois retornarem para uma competição que você sabe, Forte. a competição do Paulista 2 é uma competição difícil, Exato. física, né? Muito física. Então foi bem difícil. E os protocolos todos de higiene, uso de máscara, testes de Covid periódicos. Então foi um desafio difícil, gigante, né? um desafio gigante. Graças a Deus, lá no São Caetano, cara, a gente teve poucos casos de Covid durante o campeonato. Isso ajudou bastante a gente, ajudou bastante a comissão, para não ter desfalques, né? A gente sabe que se tem um caso positivo, o atleta está 10 dias fora. Afeta demais, né? A volta. E lá no começo ainda, o atleta chegava a ficar 14 dias. Hoje em dia, o protocolo ele reduziu isso. Então, hoje em dia, são 10 dias que ele precisa ficar afastado. Mas lá no começo eram 14 dias. Graças a Deus, a gente teve poucos casos e isso ajudou bastante. Né? Tiveram muito trabalho aí, né? Né? Heitor, me diz uma coisa. Qual que é a função principal dentro de um clube? A gente sabe que a medicina, o médico do clube evoluiu bastante. Antes ele não tinha tanta presença efetiva, né? Antes de criar os departamentos, a integração dos departamentos, né? Qual que é a função principal? Hoje um médico que está no clube, qual é a função principal? Que a gente tem a imagem de fora que vai lá, faz a consulta, faz o pré. Explica pra gente como é que é a função principal do médico dentro do clube. Eu acho que assim, um departamento vai completando o outro, né? Tá. A gente, se a gente botar uma engrenagem assim, tudo precisa funcionar redondinho para que o atleta lá na ponta esteja apto e esteja desempenhando o melhor dele. Então, tem um departamento de fisioterapia que trabalha não só na parte de tratamento, mas também na parte de prevenção de lesão, a parte de fisiologia, então, que cuida junto com a nutrição, a questão de suplementação do atleta, hidratação, ver a parte de desgaste também, né, quanto o atleta está correndo e tal, essa parte junto com a preparação física também. Integração total. Então e que não é simples, né? É tudo muito integrado. Existe algum ruídos aí entre os departamentos de vez em quando? Sempre vai acabar existindo, né? Alguma questão que às vezes um não concorda, às vezes outro não concorda. Mas acho que na maioria das vezes todos acaba fluindo bem, Mas sempre tem alguma discordância, mas isso é normal do futebol, né? E acho que não só no futebol, acho que em todos os lugares que a gente for trabalhar, um setor às vezes não concorda com o que o outro faz e aí tem que sentar e conversar. Exato. Resolver aí em benefício do clube, Exatamente. Né? Heitor, eu estava conversando com o Daniel, que ele veio aqui, junto com o Edi, a gente comentou bastante sobre os atletas praticarem outras atividades. Hoje a gente vê atividades alternativas que o atleta profissional ele faz, né? Um jiu-jitsu, uma luta e tal. Na medicina existem alguns procedimentos alternativos, que muitas vezes não são adotados dentro do clube e alguns clubes utilizam, né? Que é no caso da acupuntura, quiropraxia, osteopatia. Como o médico vê esses procedimentos? Não sei se na medicina se chama alternativa ou se existe algum outro... A acupuntura ela é uma especialidade médica, né? Reconhecida mesmo no Brasil, né? Então, ela sendo uma especialidade médica, a gente acredita que ela realmente funciona. Dentro do clube, o que eu vejo muito sendo utilizado desses tratamentos que você falou alternativos, é agulhamento a seco, que chamam dry needling, né? Então, o atleta às vezes tem alguma dor muscular, que seja de origem por algum espasmo muscular, alguma contratura muscular, então o dry needling ajuda bastante, né? Aquele agulamento a seco. E tem a eletroacupuntura que também ajuda bastante. Ajuda bastante. Tratamento ajuda de dor. Na prevenção ou recuperação? É mais na recuperação. Mais na recuperação. A prevenção aí parte mais nos exercícios terapêuticos, controle da carga do atleta, enfim, aí a prevenção. E a osteopatia, ela funciona? Como é que a medicina vê a osteopatia? É reconhecida hoje? Não é reconhecida? É mais com a parte de fisioterapia mesmo. Assim, depende muito do fisioterapeuta. Eu acho que essa questão ela tem que ser sempre bem discutida entre o médico e o fisioterapeuta do clube, né? A gente vai sempre fazer o procedimento, mesmo o fisioterapeuta ou o médico do clube, procurando o melhor para o atleta. Legal. Né? Então,
Se isso realmente for o melhor para o atleta, a gente vai fazer. Sim. A gente vê hoje nas contratações, todo mundo que é contratado, o jogador precisa passar por exame médico. Não sei se vai ser aprovado, será que a contratação sai, ele precisa fazer exame médico. Quais são os exames, Heitor, que o jogador precisa para passar no exame médico para assinar um contrato? E aonde que o médico atua ali, efetivamente? Explica pra gente, porque toda contratação é obrigatório, né? Sim. Hoje, para um atleta assinar profissionalmente, ele precisa ter esses exames aí completos, que às vezes não passam, né? Tem alguns atletas aí que... Os exames, Danilo, eles variam muito, assim, até dependendo do clube, acho que da condição financeira do clube, né? Tá. Mas o básico, todo atleta hoje em dia, quando ele é contratado, ele precisa fazer o eletrocardiograma, o atleta profissional, né? O jogador de futebol. O teste ergométrico, né? Na verdade, o teste da esteira, o teste de esforço, o ecocardiograma. E faz com aquelas... Como que chama aquela? Esse é o teste de esforço máximo. máximo. A maioria, por exemplo, um clube de ponta, ele vai pedir esse tipo de teste. Através desse teste, ele encontra alguns limiares ventilatórios. Então, até onde o atleta tá usando carboidrato, onde ele usa gordura. Então, aeróbio, anaeróbio, vai encontrar essas zonas de treinamento. Realmente é o melhor teste para fazer em um atleta. Mas o que é solicitado mesmo, que precisa fazer para o atleta assinar, é o teste ergométrico, o ecocardiograma e exames laboratoriais. Então aí vai incluir colesterol, sorologias, hepatite, HIV, chagas, que é importante por causa da condição cardíaca do atleta. Então são alguns exames que vão fazer principalmente a triagem da parte cardíaca do atleta, né? E aí depois disso entra o exame físico do atleta, né? Então é importante ver se o atleta tem alguma restrição de mobilidade, alguma restrição articular, se o atleta já fez alguma cirurgia, se o atleta não fez, se o atleta teve muitas lesões, se ele não teve. E ele já vem com histórico ou ele só aparece para vocês diagnosticarem tudo? Na verdade, chega e fala assim, esse cara teve uma lesão no joelho, chega para vocês inteiro ou não? Aí vai muito do networking que você vai ter. Por exemplo, um atleta que é famoso, a gente já sabe o histórico dele. Quais são as lesões que ele já teve. Mas o atleta que chega no clube, ele sempre passa por essa entrevista. Então, é um questionário que ele responde. E aí, a gente vai ter que confiar nele. E aí, junto com a fisioterapia, a gente faz algumas avaliações da parte de mobilidade. E aí, isso acaba entrando ali na questão dos exames pré-contratação do atleta, né? Entendi. E a gente viu aí alguns casos que, infelizmente... Eu tava naquele jogo, São Paulo e São Caetano, lá no Morumbi. Eu tava no anel de baixo do Morumbi ali, e tava um dia chuvoso, e tava estranho aquele dia, sabe? Não tava... Nem a torcida do São Paulo, se bem que é um jogo, São Caetano e São Paulo, dificilmente ia ter muita torcida. E eu tava no anel de baixo, quando eu vi o grafite encostar e o Serginho... Cai. E depois houve toda uma situação do médico ter assinado ou não, e a gente viu agora recentemente na Eurocopa acontecer de novo, né, com o jogador. Eu queria te perguntar... Quando isso acontece, o médico, qual é a postura dele, qual é a responsabilidade que ele tem efetivamente? Porque houve uma contratação, houve uns exames e infelizmente aconteceu os fatos, né? Aconteceu a ocorrência. Aonde que o médico entra nessa situação, Heitor, no futebol? Essa situação é a pior situação possível para um médico que está ali na beira do campo, né? Nada é tão grave quanto isso. No caso do Eriksen, graças a Deus, ele... conseguiram fazer a ressuscitação, né, com sucesso, e ele hoje em dia tá vivendo e até, enfim, vendo possivelmente vai voltar a jogar. Se volta a jogar. Infelizmente, no caso do Serginho, ele não teve essa felicidade. Não teve essa felicidade. Os exames que eu te falei antes são justamente para detectar quais são as possíveis causas que podem predispor a esse caso de morte súbita, né? Na verdade, que é o termo que a gente usa, né? Uma morte súbita. É uma pessoa que evolui com um quadro de morte em menos de 1 hora ou dentro de 1 hora a partir dos primeiros sintomas, né? Então, uma morte súbita inesperada, né? Sim, foi desesperador, né? Você chegou a ver o jogo? Eu vi. Não, o jogo da Dinamarca eu assisti o vídeo depois, não vi ao vivo. E o do Serginho... E demoraram, né, pra recuperar. Demorou o quê? Não existe uma média, né? Não. O cara pode voltar, sei lá,
Às vezes a massagem pode reagir rápido ou não, né? O que tem que ser feito de pronto ali inicialmente a massagem cardíaca, né? E depois o choque. Foi o que aconteceu com o Eriksen, né? No do Serginho a gente viu que não teve choque. Foi feito somente dentro do campo, né? Pelo menos eu não sei depois como é que foi. Mas dentro do campo foi feito só a massagem. E acho que a questão do Serginho é legal a gente lembrar, porque depois, isso foi em 2004, se eu não me engano. Foi em 2004. E aí depois disso que foi criada, entre aspas, né, a obrigatoriedade aqui no Brasil, né? Ficou mais em voga, assim, os clubes terem a necessidade de fazer esses exames. E também a questão da especialidade, a medicina esportiva, né? A residência médica mesmo, ela começou a ser debatida mais efetiva, né? E começou a ser criada mesmo como uma especialidade que precisa de residência e tal, depois desse caso. Já existiam muitos médicos que trabalhavam dentro do esporte e aí eles falaram, pô, a gente precisa criar uma especialidade que trabalhe só com isso. Não adianta o cara ser um gastro e trabalhar no clube. Ele precisa ter especialidade, ele precisa saber daquilo ali que está acontecendo para ele poder trabalhar com tranquilidade, né? Legal. Você já pegou um caso assim? Já pegou um caso difícil? Alguma restrição? Você falou, pô, esse jogador aqui tá com essa situação, não pode jogar não. Sim, olha, teve um caso de um atleta que chegou, na época foi no São Caetano também, e ele tinha uma alteração no exame cardiológico dele. Só que era uma alteração que ele já tinha, tá? De outros clubes, já tinha sido investigado. Existem algumas alterações no coração do atleta que acontecem e que são inerentes à parte dele, do esforço. Enfim, o coração ele se adapta àquilo ali. Tá. E ele apresenta algumas alterações no exame. Entendi. Entendeu? Então, a questão dele era alterações já da parte... Aí ele ligou o alerta com vocês. Exatamente. O monitoramento foi diferente? Sim, a gente olhou... Não, na verdade, foi o seguinte. Esse atleta chegou, eu olhei o teste ergométrico dele e tinha uma alteração. Ali eu fui conversar com ele, ele falou, não, doutor, já em outros clubes já falaram que eu tenho essa alteração e tal, já fiz todos os exames que tem que fazer e foi tranquilo e tal. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai precisar repetir esses exames, tá? Pra gente ter a tranquilidade de você jogar e tal. E junto com isso, acho que é importante a gente ter sempre a noção de que a gente não vai saber tudo, né? Então, a gente ter sempre algumas referências pra gente sempre perguntar. Sim. Então, principalmente no caso desse, né? E aí, eu entrei em contato com um médico que é do Dante Pazanese, que tem a parte de cardiologia do esporte, lá, né? Lá dentro. Enviei os exames e tal, ele falou, doutor, esse atleta precisa fazer algumas avaliações a mais, você pode enviar pra cá que a gente faz. Tranquilo. O atleta foi lá, fez todos os exames que ele precisava fazer e estavam todos normais, realmente ele estava apto para desempenhar tranquilamente. Mas são situações que a gente tem que sempre ficar de olho. O caso do Eriksen e o do Serginho, enfim, todos esses casos, eles são importantes para a gente lembrar não só os atletas, mas as pessoas que praticam esporte com uma frequência, que elas precisam fazer uma avaliação médica, né? Antes de iniciar as atividades, né? Sim. Que a gente sabe que mais de 90% das causas que levam à morte súbita são detectáveis pelos exames de avaliação. Muita gente acaba não fazendo, né? Muita gente acaba não fazendo. Infelizmente, alguns casos passam sem o diagnóstico. O caso do Eriksen, teve o caso do acho que de outro atleta do Fiorentina, o Astori, que faleceu dentro do quarto. Morreu no quarto, verdade. Não foi nem num jogo. E acho que tem alguns outros casos. Lembra do né? Washington Coração Valente também? Sim. Ele também foi impedido uma época, eu não lembro bem direito. O caso do Washington, se eu não me engano, ele tinha alguma alteração da parte coronária. Então ele tinha alguma obstrução coronária e... Ele chegou a passar mal no jogo, não foi? Passou, assim, não lembro. Eu não lembro do começo do quadro dele e tal, mas eu lembro... Mesmo assim fazia gol pra caramba. Sim, mas eu lembro mais ou menos da discussão. Ele vai voltar, não vai voltar? Acho que ele tava na Turquia na época e voltou lá pro Fluminense, eu acho. Acho que o Atlético Paranaense. Lá na Turquia não queriam deixar ele jogar, ele voltou para o Atlético Paranaense, o médico fez uma angioplastia, colocou aquele stent, aquela molinha para abrir, e o médico bateu o pé, o médico foi, assinou, falou, ele pode jogar, se der alguma coisa ruim, eu vou assumir a situação. Responsabilidade muito grande. Ele chamou pra... Sim, mas graças a Deus deu tudo certo. O Washington jogou aí mais
pelo menos mais uns 8 anos, né? Ele chegou a ser um dos maiores artilheiros, acho que, do Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi bem nessa época aí que ele tava Sim, eu acho nessa que foi. para, não para. Ele fez, Acho que foi sim. cara, não lembro, mas uns 30 e poucos gols, né? Sim. É. Ele foi o maior artilheiro num campeonato só, né? Se eu não me engano. Acho que ele é o maior, né, do brasileiro, né? De mundo, passou ele, eu não sei. Mas e doping, Heitor? Como é que o médico vê? Porque tem muitas substâncias hoje que Sim. o atleta, muita gente nem sabe, não sabe, né? E existe um movimento de palestras, de ensinamentos. Sim. Periodicamente vocês orientam os atletas? A gente sempre orienta os atletas a não tomarem nada, nenhum medicamento, né? Principalmente, que não seja passado pelo departamento médico. Né? Porque Nada. Fala Nada. assim, ó, esquece, toma nada, não vem toma tomar nada. aqui com a gente. Se for tomar alguma coisa, por exemplo, tem alguns atletas, hoje em dia eles são muito vaidosos e tal, vão em dermatologistas, essas coisas, e acabam passando alguma coisa. A gente sempre pede para trazer o que passaram, pra gente ver realmente se é permitido, se não é. Mas porque a gente vê que algumas, por exemplo, Neosaldina é uma coisa que cai no doping. Pega? Pega no doping. Puta que pariu. Ela tem um ativo O cara tá que com dor de cabeça ali, toma Neosadina. é um ativo que é considerado um estimulante, então é pego no doping, tá? Então, esses medicamentos que desobstruem o nariz e tal, eles são também, alguns são considerados estimulantes. Entendi. Então, a gente tem que estar sempre atento com isso. Diurético também. Às vezes o cara quer tomar alguma coisa para perder peso e ali vai ter um diurético. E aí, se ele não Já falar teve pra algum gente, caso que o cara tomou e não avisou vocês e na hora do jogo falou, lembrei aqui que eu tomei, eu passei o negócio no meu nariz aqui e vai dar ruim no jogo. Comigo, graças a Deus, não teve. Legal. Ainda não tive essa experiência aí. Mas é sempre importante a gente alertar eles, né? Fazer orientações periódicas e tal. Principalmente agora que eu tô trabalhando na base, é importante, acho que a gente trazer isso desde lá da base, para que ele, quando chegar no profissional, ele já tenha essa bem essa orientado visão aí, de que ele precisa pedir a orientação do médico. Eu posso tomar isso, não posso? Sim. Quando tá no jogo, acaba, o atleta é selecionado pro doping, você acompanha? O médico é obrigatoriamente Sim, a gente tem que acompanhar o atleta. Ou só a comissão do doping não resolve? Assim, a gente leva o atleta até o local do doping, mas a gente, depois que o atleta faz que urina lá no potinho, a gente precisa assinar, né, a guia lá. Aí uma guia fica com a gente, outra fica com ele, mas a gente precisa estar sempre ali acompanhando. Aí veio o lacre e tal. É um procedimento meio chato, mas tem que fazer, infelizmente. Sim, sim. E hoje você está na base do Santos, né? Hoje Isso. O Santos oferece uma estrutura gigantesca, né? Desde a base lá do sub-8, 11 até o profissional, né? Como é que é? Conta um pouco mais da rotina da base e também da estrutura, que acredito que... O Santos tem uma estrutura boa, assim, com relação, se a gente for comparar outros clubes, tem uma estrutura boa. O departamento médico da base, hoje, ele é instalado dentro da Vila Belmiro. Ah, é lá na Vila, não? Lá na Vila Belmiro. Os atletas, eles treinam ou no CT Rei Pelé ou no CT Meninos da Vila, que é ali na entrada da cidade, né? Os ônibus ali é todos baleia ainda, baleião. O baleião. É o peru, o motorista ainda? Peru? Não sei. Na época era o peru. Ei, Pedrão, é peru? Os caras, ei, peru, faz gugu. O time inteiro treinando, besteira, né? Pô, vamos focar no treino. Os caras, ei, peru, vai gugu, cantando, pô. Aí a gente fazia esse percurso, que é muito perto, né, Heitor? Ali Santos é rapidão, né? Você vai da Vila, aí vocês treinam lá. Eles saem sempre da Vila, né, e vão pro treino, seja onde for ali. Ali por perto também, né? Então é bem tranquilo. E você acompanha todo o treino? A maioria dos treinos, né? A nossa rotina ali, sou eu e mais um médico, lá na base. Então a nossa rotina, ela, pelo departamento médico ficar na Vila Belmiro, e não é perto, não é ali na beira do campo, a gente precisa dar um apoio lá na Vila Belmiro em algum momento do dia. E normalmente é à tarde que a gente fica lá. Então, normalmente de manhã a gente acompanha os treinos, aí sub-20, 23, que é o aspirantes, né, 17, 15, então o time que estiver treinando ali na parte da manhã dá a gente suporte. Acompanha, e aí na parte da tarde, normalmente a gente acompanha ali a parte da Vila Belmiro, que é onde fica a fisioterapia, então a gente avalia os atletas, vê quem vai de alta, quem não vai,
quem vai para transição física e tal. Então, Legal. pedir os exames e aí avalia os atletas que estão chegando. Sim. É sempre Qual que é a no período principal da tarde. lesão? O que acontece com a galera mais jovem? Depende muito da idade, Não né? existe um principal? Depende, os atletas mais jovens, eles têm mais lesões por overuse, a gente pode dizer assim. Então, mais por mecanismo de usar demais ali aquela região. Então, tem aquelas dores de crescimento. Então, são esses atletas assim. Conforme vai ficando mais velho, aí são mais lesões traumáticas. Então, vai entrar as lesões musculares, lesões de joelho, entorses de tornozelo, joelho, enfim. É basicamente assim Entendi. por exemplo, o sub-11 ele não tem muita lesão muscular. Sim. O sub-13 ele não tem muita lesão muscular, ele tem mais essas lesões de sobrecarga, né, da articulação, dorzinha no joelho, aquela dorzinha no calcanhar, dores de crescimento que acometem esses atletas. Sim, falando sobre 11, vocês identificam lá atrás também uma projeção, né? Vocês ajudam o clube, porque, não sei se eu vou falar uma besteira, mas muito que diferencia talvez um atleta do sub-11 para outras é o porte físico, a projeção médica, vocês têm essa função também de falar, pô, esse cara aqui vai desenvolver, ajudar realmente no desenvolvimento das categorias. Esse né? trabalho é importante porque existe até a questão de relação de idade, né? Às vezes esse cara tá no primeiro ano da categoria, mas não tá desempenhando também, então tem que esperar, ele não tá totalmente maturado. A questão do estirão, esse atleta ainda tem um poder de poder crescer ainda mais, então aguarda um pouquinho, ele ainda vai maturar. É importante ter esse tipo de avaliação para não queimar o atleta, né? Sim. Às vezes o atleta acaba passando lá, pô, esse atleta não serve pra gente, aí ele sai desse clube, vai pro outro, é melhor avaliado, é melhor utilizado nessa questão e acaba virando um atleta de alto rendimento. Né? Entendi. Vocês trabalham só na área do clube já? Por exemplo, o Santos vai fazer uma avaliação, Existe peneiras ainda? Existe. Eu lembro quando eu fiz a minha lá, bom, você é da Baixada, você vai lembrar, aquele shopping que tem o Praia Mar. Sei. Hoje é Praia Mar. Era ali na frente. Porra, lá era um campão. Sei. Aí eu lembro, Heitor, que meu pai foi fazer a ficha com o Manel Maria. Lembra do Manel Maria? O filho ele tá lá? dele, o Manel Maria não tá no O filho dele Santos. atua lá? O filho dele é o Arão, né? O Arão Alves. Ele era o técnico do Sub-20 até pouco tempo atrás. Aí. Vive em Santos lá. Né? Às vezes quando eu vou lá na praia, eles estão tudo lá. Manel Maria às vezes tá lá. Ele às vezes tá no clube, mas ele não é um funcionário do clube, né? Ele às vezes passa lá e tal. Tá, só frequenta. É. Aí eu lembro que nesse campo, botaram um campão de terra gigante, aí eu fiz a peneira lá. Aí foi por ordem alfabética, acabei passando, fiquei 2 anos lá. E a gente vê a evolução, né? A gente vê hoje a base diferente, a evolução dos departamentos, e é super importante para o clube essa evolução, né? E para vocês também existe hoje, a gente vê os executivos juntos numa comunidade, os preparadores físicos se juntando mais, hoje os movimentos dos treinadores também com movimentações maiores de unificação. Na medicina existe a unificação dos médicos, existe um movimento, os médicos se interligam para discutir alguma coisa de evolução. Não, existe bastante. Dentro do futebol? A tecnologia ajudou bastante isso, né? Hoje em dia. Então, a gente consegue ter uma troca de experiências com médicos de diversos lugares por conta da facilidade que a gente tem hoje por causa da tecnologia. A gente tem grupos de médicos do esporte ou médicos do futebol, que fica um pouco mais restrito, então a gente sempre se ajuda. Eu tô precisando de alguém fazer um jogo em algum lugar, tal. Eu posso, tal. E então, o Clube do Coração, vocês deixam de lado no grupo, sempre não fala de lado. Não só no grupo. A gente tava falando de trauma, mas a gente teve muito caso de depressão, né, no futebol, né, alguns, né. A gente tava até comentando em off aqui do caso do Nilmar, que eu não sabia, ele tinha parado, você comentou com a gente aqui. Já pegou algum? Assim, não um diagnóstico fechado, mas diversas suspeitas, assim. Alguns atletas, até mais agora no Santos, assim, alguns atletas que a gente observa que é um cara mais introspectivo, às vezes o cara não tá rendendo muito. Hoje no Santos, no departamento de saúde lá do Santos, a gente tem o psicólogo, né? Então a gente sempre encaminha esses atletas para ele
ele fazer a avaliação e tal, para o atleta iniciar ali um processo de terapia, enfim, para ele poder desabafar. Às vezes o atleta ele é introspectivo, ele vem de um lugar muito longe, está longe da família, não tem com quem conversar, e é importante o psicólogo dentro desse aspecto no futebol, né? Não só aquela parte motivacional, né, antes do jogo, mas essa parte do dia a dia, acho que é o mais importante. E pode desencadear, a gente nem sabe, né? Pode desencadear por diversos fatores, né? Não... Sim, diversos fatores. Não, a doença, né, a depressão, ela é uma alteração orgânica do corpo mesmo, né? Então a gente deixa de produzir alguns neurotransmissores e aí a gente entra em um processo de depressão. Ela não é uma doença somente psicológica, né? Não é uma coisa que vem da cabeça, é uma doença orgânica mesmo. E a gente de leigo fala assim, pô, o cara tá no clube lá, tá ganhando bem, tá no Santos, e nem imagina que por trás existem diversos fatores, né? Diversos fatores. Acho que na maioria das vezes o principal fator é a questão familiar, na maioria das vezes. Muitos desses, lá no Santos, né, no caso, na base, muitos desses meninos, acho que eu posso falar assim, são a principal fonte de renda da família. Né? Sim. Então, já vem com a pressão, né? A família aposta muito nele. Tem pai que deixa de trabalhar porque conta com o salário do filho lá do Santos, entendeu? Sim. Então, às vezes, essa pressão num atleta tão jovem, uma pessoa que às vezes não está tão preparada para isso, é difícil, né? É complicado. E como é que você viu essa evolução de tempos em tempos? Como é que a medicina entrou nessa situação? No sentido que a base era diferente na minha época, a base era diferente há 5 anos, hoje é com a tecnologia, com a aparelhagem da medicina. Sim. Como que você viu essa diferença? Porque existem diferenças e também no futuro agora, né? Com mais tecnologia, ainda mais pós-pandemia, né, Heitor? Que mudou todo o planejamento, mudou toda a estrutura. Você vê alguma coisa de planejamento pós-pandemia para vocês? Acho que a medicina evoluírem? Ela evoluiu no total, né? A medicina, o futebol, o mundo vem evoluindo de uma maneira assim até rápida, né? Na parte do futebol, a gente vê que hoje em dia, passado algumas categorias ali, a partir do sub-17 principalmente, os atletas já são tratados como profissionais. Então, Sim. todo o preparo desse atleta, ele é como se fosse um atleta profissional. Entendi. Então, ele tem tudo que o atleta lá no profissional, ele tem. Ele tem. Então, já para não sentir essa diferença. Né? Para chegar lá também não sentir tanta essa diferença. Mas é isso que eu acho que evoluiu bastante na questão da base, né? É tratar o atleta desde lá de baixo como um atleta profissional. Enfim, cuidar do atleta como um ativo realmente do clube, né? Tá. E você já fez algum jogo na Vila ali? Eu fiz. Cheio não. Ainda não? Puta, eu cheguei pandemia, no Santos, né? Na pandemia, né? Então... Deve dar uma emoção mesmo pro médico entrar ali, né? Com a torcida ali. Faz um ano hoje, inclusive, né? Hoje, dia 1º, hoje é dia 2, né? Fez um ano agora que eu cheguei no Santos. Então, não tive ainda esse contato com torcida lá. Eu fiz um jogo só na Vila, que foi pelo time feminino. Tá. Mas não foi pela base, né? Uhum. Mas é diferente. Você comentou em time feminino. A gente sabe que a doutora do Corinthians, ela tem a figura... Ela é uma doutora feminina. Sim. Então, você vê essa diferença? Como é que você vê o médico atuando e uma contratação de uma médica mulher? Eu acho legal, viu? Porque você assim, vê a evolução? Eu acho que tem que... Eu só sei a do Corinthians, a doutora, não sei qual. Como ela chama o nome dela? A doutora Ana. Ana, Dentro de um departamento médico do futebol masculino, acho que só tem ela. Só tem ela? Acho que só. Mas tem um movimento para evoluir para outras ou não? A área de fisioterapia tem mais, né? Eu acho que dentro do futebol profissional masculino é muito difícil da mulher entrar mesmo. Tá. Mas eu acho legal a abertura que o Corinthians deu para ela ali. E, assim, nada é de graça. Ela é uma ótima profissional. Se ela não fosse uma ótima profissional, ela ia estar lá. Então, ela é uma pessoa competente. Acho que a gente tem que ter essa visão, né? Uma pessoa é competente, ela vai poder entregar o que a gente precisa, então vamos contratar. Sim. Acho que tem que partir desse princípio. No Santos, a médica, né, é uma mulher do feminino. Em muitos outros clubes também são mulheres. Mas não impede, o homem também tá ali, enfim, acho que é a competência que tem que definir isso aí. Claro, né? Exato. Em questão de sexo. E a preparação é diferente também, né, do feminino pro masculino. Sim. E a área do departamento médico também assim, se interligam ou não? Trocam? A gente troca, ou é distintos? A gente troca experiências ali, porque é muito próximo, né, um departamento médico do outro ali.
do feminino e da base na Vila Belmiro, no caso. Eles são bem próximos, então a gente acaba trocando algumas experiências. Mas a equipe delas é um pouquinho diferente da nossa. Elas têm uma equipe um pouco reduzida, mas tem toda... Treinam onde lá? Também Elas no treinam CT ali? ou no CT, no Rei Pelé, que eles fizeram agora um campo de gramado sintético. Igual aquele do Palmeiras, do Atlético. Sim. E aí não tem aquele problema A Vila tá sintético? Não, a Vila tá normal. Tá normal. Gramado natural. Aí com o sintético não tem aquele problema de... tá usando muito campo, tá desgastado. Então pode usar à vontade. Quanto mais usar, melhor. Então elas treinam lá ou treinam no Meninos da Vila, ali na entrada da cidade. Lá. Existe algum tipo de lesão para o sintético ou mais natural? Existe algum tipo de... o atleta estruturado, ele aguenta qualquer... O atleta estruturado... Que é outro jogo, né? Então a gente sabe que a pegada é diferente de um sintético para o natural. Sim, a bola lesões, corre mais. Né? Uma lesão não acontece por um único motivo. Não é só especificamente o campo ali. As lesões, elas são multifatoriais, né? Então a gente tem que avaliar diversas coisas quando acontece uma lesão. Existem diversos fatores de risco, né? Antigamente, naquele gramado sintético que era mais baixinho, a gente sabia que tinha mais problemas articulares mesmo. Então, era mais... tornozelo. Era mais duro e tal, então era diferente. Esses gramados novos, eles são muito semelhantes ao que é o gramado natural, né? Eu ainda não vi nenhum trabalho assim que fala que esses gramados influenciam em mais lesões de joelho, enfim. Eu não vi nada relacionado a isso. Legal. E hoje vocês estão disputando o que lá no... A base está disputando agora o Campeonato Paulista, Sub-15 e 17. Tá indo bem? E 20. E o Sub-20 está disputando o Campeonato Brasileiro também. E o Sub-23, que é o Aspirantes, vai começar a Copa Paulista daqui uns 20 dias, acho que começa. Já tá aí na cara do gol. Né? E a participação é efetiva também, né? Sim. Total, né? Vai pra jogo, tudo. Vai pra jogo, vai pra viagem. Tudo, e é o mesmo procedimento, né? Pra ir pra jogo, agora tem que fazer o protocolo Sim, o protocolo Covid, aí faz os testes, né? O protocolo da Federação Paulista é um pouquinho diferente da CBF, né? Da CBF, eles pedem o PCR todos os jogos, antes de todos os jogos. 3 dias antes a gente tem que fazer o PCR. E aí existe um portal lá que a gente anexa os exames, responde alguns questionários. Você mesmo faz, o médico do clube o médico que tem não que é fazer. Nada terceirizado. Não, o médico do clube tem que fazer, responde um questionário lá com sintomas, o atleta tem tosse, o atleta tem sintomas gripais, e aí a gente anexa o laudo do PCR. Legal. Do Campeonato Paulista é um pouquinho diferente, é feito um PCR antes do início de cada fase do campeonato. E antes dos jogos é feito o teste do antígeno. Entendi. Aí a gente tem que fazer o mesmo procedimento. É seguro? Hoje em dia, sim, os testes estão seguros. Lá atrás a gente ficava com uma dúvida gigante, lá né? Lá atrás gerava bastante. Lá atrás para o carro e faz, e aí não sabia se estava ou não. No começo era mais difícil, assim, os testes ainda não tinham se desenvolvido totalmente, né? Entendi. E geravam algumas dúvidas, alguns resultados, né? Mas hoje em dia é bem confiável os testes. Legal. E aí, antes dos jogos do Paulista, no caso, a gente faz esses testes de antígeno e a gente manda um laudo para a federação com a lista de quem fez os exames, não só os atletas, então toda a comissão... Vai precisar receber uma resposta da federação, ok? Não. Ou só a sua assinatura ali com todo mundo negativo? A gente faz uma tabela, né? Tá. Coloca o nome, o resultado do exame, então a gente tem que incluir até os que deram positivo, para a federação saber o que deu positivo e o que deu negativo. A gente faz uma lista com os nomes, o resultado, carimba, coloca a data, né, e manda para a federação. Pegou alguém positivo já? Já teve um caso? Sim, alguns casos. No ano passado tiveram mais casos, né? Esse ano tá um pouco mais controlado, ainda bem. Até por conta da vacinação. Lá em Santos já estão vacinando, se não me engano, pessoas de 15 anos. Então, até os atletas do Sub-20, 17 já tá todo mundo vacinando. Início da vacinação, assim, né? Sim. Então, até diminuiu bem essa questão, né? Mas o ano passado teve alguns problemas, assim, de alguns atletas e ficaram bem? Covid. Graças a Deus, todos bem. Que bom. Todos ficaram bem. Não chegou a ter um surto grande, assim. Pegou o exame, chegou a ter algumas rodadas de 3, 4, mas não chegou a ter um surto de ficar o time inteiro
parado, teve que cancelar. Não. Quando é o quê? Uns 3, 4 tem, vamos supor, um clube pega 4 caras positivos ali. Cancela o jogo ou tem que... Não protocolo aceita a troca? Não. Cancela tudo, né? A Federação Paulista não cancela o jogo. Não cancela o jogo? Não. E faz o quê? WO. WO. Eita. WO. E deixa... Os clubes assinaram o regulamento do campeonato é assim. Então é WO. Se o clube não tiver atletas suficientes para entrar em campo por conta de um surto de Covid, é WO. Que trabalho, Vitor. E tem uma camiseta separada aí ou não? Ou temos que viajar aí, Maurão? Vamos ter que pegar uma serra lá, falar com o Heitor lá. A camiseta é P. Aí você vai ter que fazer o teste. A camiseta é P, aí vai ficar um pouquinho difícil. Você vai ter que fazer o teste do Covid lá e entrar e pedir umas camisetas autografadas pra galera. E tem algum... você mantém bastante relação com os jogadores, né? Essa relação se estende a campo ou vocês estão no Santos uma linha muito profissional? É bem pouco. Bem pouco, né? É pouco. Proximidade, né? É mais uma relação profissional mesmo, assim. No Santos, principalmente, né? Na época que eu tava no São Caetano, nunca fui amigo de sair, assim, de jogador. Mas tinha uma relação um pouco mais próxima. Eu acho que o convívio lá no São Caetano, ele era mais próximo mesmo. Sim, legal. Eu tava todo dia lá. A gente, enfim, tinha um contato mais próximo e é um grupo menor, né? No Santos... desde o Sub-11 até o Sub-23 é difícil, é muita gente. É muita gente. A gente não tem um convívio tão grande. Acaba tendo um convívio maior quando o atleta tá machucado ali. Sim. A gente vai ali, Mais conversa próximo, mais e tal. Mas de amizade assim, não. Legal. E quando tem uns rachão da comissão lá, você participa ou Eu fico de árbitro. De árbitro? Tem que fazer o teste, ficar de árbitro ali. Não, eu fico de pensei fora que você ia ali. jogar ali de meia ali, tem Não, um jeito de cê ser é louco. rápido. Eu só dou uma chegadinha ali, aí fica tudo certo. Porque é eu que atendo mesmo. Você mesmo se machuca. Aí não tem Legal. problema nenhum. Nos rachas do São Caetano, quem ia bem é o Batatinha. O Batatinha bem? O Batatinha era artilheiro lá. Mas não, aí você jogava, brincava ali. Não, ficava de forma apitando? O ano passado eu tava com o joelho machucado. Tinha uma lesão do menisco e eu operei só no ano passado, né? Operou. Fiz aquela lesão de alça de balde. Então meu joelho travava se eu fizesse algum mecanismo ali. E fica zerado depois da operação? Fica bom. Ficou bom. Porque sempre todo mundo fala, pô, joelho é uma coisa complicada e não complicado. Fica, dependendo do que não fica 100%, mas... Realmente, as lesões do joelho são as principais lesões que levam a alguma sequela, assim, no atleta, né? Isso no longo prazo, né? Mas hoje em dia, a maioria das cirurgias são bem sucedidas. Sim, de joelho, né, principalmente. Minha mãe fez um procedimento novo agora no HC lá. Eles estão tentando fazer um procedimento, mas todo o joelho todo... E acho que vai acumulando outros problemas também, né? Porque o joelho vai desestabilizando outra área, você vai andando assim, parece... Você vai compensar em outras articulações, vai aparecendo de repente dor em algum outro lugar, tornozelo, quadril, vai subindo ou descendo a dor ali. Tudo ruim. A gente tá comentando de joelho, a gente sabe que o Ronaldo Fenômeno e o Ganso tiveram problemas, né? Sim. E não voltaram na mesma intensidade, na mesma qualidade. Como é que você vê isso daí? Devido as lesões do Ganso e do Ronaldo foram, por mais que tenham sido no joelho, foram lesões diferentes, né? A do Ronaldo foi lesão do tendão patelar ou do ligamento patelar, e a do Ganso foram lesões de ligamento cruzado. A dele lá saiu até o... A do Ganso foram lesões de ligamento cruzado. O Ronaldo até, na época, né, um pouquinho, acho que foi lá a primeira lesão dele, se não me engano, 99, por aí. Era uma época que era um pouquinho diferente ainda, né? A questão de enfim, cirurgias e tal, e recuperação. Eu acho que a questão do Ronaldo envolve muito ele mesmo. Era um cara que sempre se superou e acho que e o talento dele falou mais alto também, né? Um cara forte, um cara que tinha uma vigor físico, né? Também tinha um vigor físico, um preparo muscular muito grande para depois conseguir se recuperar e retornar, enfim, fazer tudo que ele fez depois. A questão do Ganso, se eu não me engano, foram lesões de ligamento cruzado anterior, que são lesões diferentes, e se eu não me engano, ele teve lesões nos dois joelhos. Os dois? E por mais que, enfim, a recuperação e a cirurgia seja bem feita, em algum grau o rendimento dele foi afetado, né?
Pode ser que isso tenha acontecido. Eu, sinceramente, não sei muito a fundo como é que foi o processo, mas as lesões do Ganso e do Ronaldo foram lesões diferentes. Mas, enfim... eu acho que também tem um fator comportamental ali também por trás, né? De desenvolvimento, de querer dar a volta por cima. Sim. A posição talvez que o cara já tenha atingido financeiramente, não volta, sei lá, deve ter alguma coisa pode que ser o fenômeno... mas até não o é que eu falei fenômeno, da questão física, né, do Ronaldo, se a gente for comparar com o Ganso, o Ganso era um atleta já mais magro e tal, um porte físico diferente, e talvez tenha sido isso a principal diferença de um para o outro, né? Entendi. Porque a gente vê muitos atletas que têm lesão de ligamento cruzado e que retornam para a atividade. A média demora o quê? Hoje em dia, rápido, né? Existem os protocolos rápidos, né? Mas a gente sabe que se o atleta ficar menos do que 8 meses em reabilitação, a chance dele ter uma relesão ou uma lesão no joelho contralateral é maior. É maior. Então, o período, ele de pelo menos, tem que ser de pelo menos 8 meses. 8 meses. Para que esse atleta seja bem recuperado, né? Sim. Senão, não consegue voltar no mesmo nível. Depende muito esses são protocolos, né? Então, é um tempo mínimo. Mas tem atleta que evolui muito bem e que a gente faz todos os testes lá que precisa fazer para ver se ele está apto a retornar. E um período antes de 8 meses, esse atleta tá bem e consegue voltar. Não são todos, mas pode acontecer. Entendi. Em alguns casos pode acontecer. E Santos, se precisar de cirurgia, é filiado a quê lá? Santa Casa? Eles têm plano de saúde, né? Todos os atletas têm plano de saúde. Não existe Todo atleta que assina os contratos de formação do Santos, eles têm um plano de saúde. Mas lá em Santos, vocês têm um direcionamento ali. Há alguns casos Santa Casa, os atletas que têm contrato profissional são encaminhados para o Einstein, né? Que aí fazem com o Dr. Moisés. Moisés Cohen. Pessoal, obrigado mais uma vez. Estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Eu queria pedir a todos que compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Heitor, brigadaço mais uma vez. Prazer. Valeu. E sempre à disposição aí. Obrigado a todos. Valeu.